nesta festividade. Louvar a Deus pela vida do pastor Geraldo, pastor presidente desta igreja, na sua pessoa, saudar todos os demais companheiros que aqui estão na nossa retaguarda, obreiros, a cantora Adriel, prazer em conhecê-lo. A última vez que estive com o pastor Geraldo e pastor Cláudio, estávamos num congresso em Aracruz, e eu dei um presente para o pastor Geraldo, e que é um projeto do Evangeliza Sertão. Tem as 30 cidades menos evangelizadas da região Nordeste. São 9 estados, 52 milhões de habitantes na região Nordeste. 6 milhões habitam as regiões metropolitanas e 46 milhões habitam o sertão. Se fala muito de missões na África, mas na missiologia brasileira, o Nordeste é conhecido como a Janela Nordeste, onde 83% da população do Nordeste ainda é católica romana. O Piauí é o estado menos evangelizado do Brasil, com apenas 8% de pessoas evangélicas. E mais de 6 mil localidades que ainda não têm uma presença de igreja evangélica no Nordeste do Brasil. Então, foi lançado o segundo etapa do projeto, as 30 mais, e agora eu vou te dar eu só tenho 2, eu trouxe um para o pastor Geraldo e outro para você. Amém, meu irmão, obrigado. Depois você entrega o pastor Geraldo para nós. Irmãos, eu fui missionário no Nordeste do Brasil, com 21 anos eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Uma família muito pobre, como diz a cantiga no Nordeste, pobre de marré, marré, marré. Então eu não tinha nada, eu olhava para alguma coisa e queria oferecer alguma coisa para Deus e não tinha. Então eu disse: Jesus, já que eu não tenho nada para te oferecer, eu quero gastar minha juventude na sua obra. Com 7 anos de crente, eu fui para o campo missionário. Há 16 anos eu sou pastor no Triângulo Mineiro, que o meu pastor me trouxe para pastorear. Eu estou há 16 anos pastoreando a mesma igreja, 25 anos vou fazer de casado mês que vem com a mesma esposa, mesma mulher, para a glória do Senhor. E eu sou pregador do deserto. Mas quero pedir uma coisa para a igreja. Quando a gente cria uma expectativa, e aquela expectativa não é cumprida, geralmente a gente cria um bloqueio na mente e, consequentemente, cria um bloqueio nas emoções. Então, os irmãos estavam esperando um outro pregador para pregar. E certamente criaram uma expectativa, né? Mas eu quero pedir que essa expectativa, que não foi correspondida, não crie um bloqueio na mente dos irmãos e nem nas emoções, porque quem precisava estar aqui está. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está presente no meio deles. Vamos ler a palavra do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como uma coruja nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor,
permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração, isto se escreverá para a geração futura e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem, os reinos, para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho e abreviou os meus dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome pelo privilégio que nos concede esta noite de ministrar a tua palavra. Faço a ti a mesma oração que faço sempre que me concede esta oportunidade. Faz os meus pés como os das costas nesta noite. Faça-me andar altaneradamente pelos lugares altos. A minha língua como a pena de um habilidoso escritor para ministrar a tua palavra. Faça convergir para ti esta noite as faculdades do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, para que seja completamente sensível ao teu trono, para ouvir a sua voz e transmiti-la ao teu povo. Eu reconheço nesta noite que eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Por isso eu quero me esconder por detrás da pessoa bendita do teu Espírito Santo, porque importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, porque tua é a honra, é a glória, é o louvor e o poder para sempre. Eu quero declarar na autoridade do teu nome nesta noite que toda mente que está aqui esta noite seja levada cativa ao domínio de Cristo Jesus. Que todo principado e potestade que porventura trabalhou para tentar impedir o que o Senhor tem para fazer neste lugar, seja repreendido na autoridade do teu nome, porque o valente só subsiste enquanto não chega aquele que é mais valente do que ele, e o mais valente aqui esta noite é Jesus Cristo de Nazaré. Assim oramos, assim te damos graças, em nome de Jesus. Pode sentar adorando a Deus e glorificando ao Senhor. E eu quero dizer a você que dar glória a Deus aqui é de graça. Aleluia. Eu não glorifico a Deus porque sinto, mas glorifico a Deus para poder senti-lo. E o poeta cristão, ele disse que Deus o Pai só desce aqui na terra quando o Filho sobe até o Pai que está no céu. E alguém disse que o homem reage de acordo com aquilo que ele está cheio. Se ele estiver cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, ele vai reagir assim. Mas se ele estiver cheio de Deus, ele vai reagir de acordo com aquilo que ele está cheio. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, noiva de Cristo, nós lemos um texto nesta noite na Bíblia Sagrada, no livro dos Salmos. É claro que a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada, é o livro extraordinário, é o livro da vida, é a bússola da nossa alma. É claro que cada livro que está na Bíblia Sagrada, se viesse a faltar um deles, certamente faltaria algo que nos ajudaria na nossa formação e crescimento espiritual. Porém, o livro dos Salmos é um livro singular pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia,
e pela forma como este livro retrata o relacionamento do homem com Deus. Se você estudar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que a grande maioria dos livros da Bíblia, Deus está tratando com o homem, chamando o homem, enviando os seus profetas. Mas o livro dos Salmos é diferente. O livro dos Salmos é o homem quem conversa com Deus. Quando você estuda o livro dos Salmos, as orações, os cânticos dos Salmos, na verdade o homem está desnudado diante de Deus. E aí nós encontramos o homem como ele verdadeiramente é. É por isso que Lutero vai descrever o livro dos Salmos como uma Bíblia em miniatura. Calvino a descreveu como uma anatomia de todas as partes da alma, visto, diz ele, que não existe emoção que não esteja representada nos Salmos como que num espelho. Joanes disse que assim como o coração é para o corpo, assim são os Salmos para a Bíblia. Ou seja, o livro dos Salmos é o coração da Bíblia Sagrada. Eu li o Salmo de número 102 nesta noite, e eu considero que o Salmo de número 102 é um salmo especial. Mas não é um salmo especial porque ele é melhor do que os outros. A questão é que a primeira coisa que nós encontramos é que nós não sabemos quem é o seu autor. E todas as vezes que nós encontramos uma palavra na Bíblia cujo o autor é mencionado, a primeira coisa que nós temos que perceber é que aquilo está se tratando com a história daquela pessoa, para depois se aplicar à nossa história. Porém, o Salmo de número 102, como nós não temos o seu autor, ele é um salmo que trata com cada um de nós individualmente e particularmente. Ele é um salmo especial porque ele não é um salmo imprecatório. Os salmos imprecatórios eram os salmos que eram cantados em invocação à maldição aos inimigos de Israel. Nós vamos encontrar no Salmo 137, os judeus, os israelitas querendo ou desejando que alguém pegassem os filhos dos caldeus e desse com eles nas pedras. Nós vamos encontrar nos salmos o salmista orando, pedindo para Deus quebrar os dentes dos seus inimigos com pedrinhas de areia. São salmos que invocam maldição contra os seus inimigos. É claro que nós, no tempo da graça, não podemos orar esse tipo de salmo. Porém, os salmos imprecatórios eram salmos que invocavam a maldição sobre os inimigos do povo de Israel. O Salmo 102 também não é um salmo de louvor, que nos convida a louvar a Deus, como o Salmo 95, que diz: vinde e cantemos, prostemo-nos diante do Senhor, porque só Ele é Deus dos deuses. Bendito seja o nome do Senhor. Nem como o Salmo de número 100, que nos convida a celebrar o Senhor, nem como o Salmo 150, que diz que todo o fôlego deve louvar ao Senhor. Mas o Salmo 102 é um salmo penitencial. E o que é um salmo penitencial? É um salmo onde o salmista derrama a sua alma perante o Senhor. É um salmo onde o salmista se desnuda, onde o salmista derrama os seus sentimentos, as suas emoções perante ao Deus que ele serve. E por que ele está fazendo isso? Se você prestou atenção na leitura do Salmo, a primeira coisa que você vai perceber é que o salmista não está em Jerusalém, na cidade do grande Deus, que o templo não existe mais, está destruído. O salmista está no cativeiro babilônico e ele sente saudade de Jerusalém. Ele sente tanta saudade de Jerusalém que ele vai dizer que o povo de Israel tem prazer nas pedras e tem prazer no pó da cidade de Jerusalém. De forma que o judeu amava tanto a cidade de Jerusalém que quando eles estão em Babilônia, no Salmo de número 137, os caldeus chegam para eles e dizem: canta para nós um dos cânticos de Sião. E eles dizem: não poderemos cantar o cântico do Senhor numa terra estranha. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Mas não é só isso. O seu corpo, o corpo do salmista, do Salmo 102, está sendo consumido pela
a velhice, ele está na meia-idade, e por estar na meia-idade, ele está tendo como se fosse a crise dos 40 anos, ele está pensando que Deus vai levá-lo pela enfermidade que está afligindo o seu corpo. Então ele vai dizer: Deus, não me leve no meio dos meus dias. Era como que se o salmista tivesse subido a primeira parte da montanha, e agora estivesse descendo o outro lado, ou fosse descer o outro lado, e porque ele estava enfermo, angustiado, sofrendo, em sofrimento, porque o Salmo 102, se você ler a epígrafe, você vai perceber, é o Salmo do aflito. Ele está com medo de Deus levá-lo na metade dos seus dias, na metade dos seus anos. Então a angústia, o aperto do coração toma conta do espírito do salmista. Ele é tomado por um sentimento de angústia, e então ele não vê outra opção a não ser derramar a sua queixa perante o Senhor. Porque eu preciso te dizer uma coisa aqui: murmurar contra Deus é pecado, mas não é pecado você derramar a sua queixa perante o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome soberano de Jesus. Aliás, eu quero te dizer que Deus tem prazer em ouvir a tua queixa, tem prazer em você derramar o seu coração perante a presença dele. Se nesta noite tiver alguém aqui que veio para derramar o seu coração perante o Senhor, eu tenho certeza que você vai sair, no mínimo, consolado pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. O salmista, se encontrando nesta condição agora, ele vai retratar a sua vida pessoal, a sua condição pessoal, numa série de retratos vívidos, como de forma metafórica, ele vai retratar a forma como ele se encontra perante o Senhor. Primeiro, ele se sente como um homem na fornalha. Senhor, eu estou me sentindo como se um homem que está dentro da fornalha, pois meus dias estão indo embora como a fumaça. O salmista estava febril, estava queimando de febre de tal forma que aquela enfermidade, ele vai dizer no Salmo, se você prestou atenção, que a sua pele estava grudando nos seus ossos, de tal forma e de tal maneira que ele estava se sentindo como a relva cortada. Não precisa ser um grande conhecedor de agricultura para saber que quando se corta um galho, uma relva, logo ela vai secar, logo ela vai desvanecer e desaparecer. Assim estava o coração do salmista. Ele estava se sentindo como uma relva cortada que logo seca, e esta condição estava causando tanta dor no salmista, que o salmista estava se esquecendo de se alimentar. Ou seja, o salmista perdeu completamente o apetite. Ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir, ele não conseguia se alimentar. E olha aqui para mim, quando ele conseguia colocar alguma coisa na boca, ele vai dizer que perdeu o paladar. A sua comida tinha gosto de cinza. Ele vai dizer: quando eu como, quando eu me alimento, a comida que eu como, eu sinto gosto de cinza. Ele está sentindo o gosto de cinza na boca. O seu sofrimento, a sua angústia está causando-lhe tanta dor que quando ele se alimenta, ele sente gosto de cinza. Aliás, o texto vai nos dizer que ele está um esqueleto vivo, de tal forma que ele não consegue comer e não consegue beber, e a água que ele bebe são suas lágrimas. Ele vai dizer que se alimenta e bebe a sua própria lágrima. Assim, este salmista, ele vai se tornar um esqueleto vivo, que não fazia outra coisa senão gemer. Mas eu aprendi uma coisa com Deus, que é, pastor, eu aprendi que Deus sabe interpretar gemido. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Talvez esta noite chegou alguém aqui que não consegue mais orar, que não consegue mais expressar palavras na oração, e você está só, Jeová, meu Deus, fica tranquilo, Deus sabe interpretar gemido, e Ele vai interpretar os seus gemidos nesta noite. Bendito seja o nome soberano do Senhor. De forma que o salmista agora vai desejar se tornar alguns pássaros neste salmo. E o primeiro pássaro é um pelicano. Ele disse: eu sou como um pelicano
no deserto. Se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, o tema seria este: os pássaros que o salmista queria ser. O salmista queria ser como um pelicano, estava se sentindo como um pelicano no deserto. Deixa eu te explicar. O pelicano é uma ave nativa da Europa, da Índia e África. É um animal, uma ave palmípede. O que é uma ave palmípede? É uma ave que tem membranas entre os seus dedos, portanto, formava ali nadadeiras. Se formava ali nadadeiras, o pelicano é um animal que habita, o seu habitat natural são os rios, os lagos, as praias, alimenta-se de peixe. Ele era um pássaro que vivia onde o seu habitat natural era onde existia água. Então, como ele se alimentava de peixe, geralmente ele saía do seu habitat, ia no alto mar, no lago, no rio. Ele tem uma bolsa que fica entre o seu bico e o seu peito. Ali ele colocava os peixes que ele pescava e trazia para os seus filhotes. Ali ele se alimentava e ali alimentava os seus filhotes. Portanto, o pelicano é uma ave cujo habitat natural são as águas, os rios, os lagos, as praias, e o seu principal alimento é o peixe. Todos nós conhecemos pela história da igreja, que a igreja primitiva tinha um símbolo que, aonde os cristãos por quem os cristãos se comunicavam, que é o peixe. Mas na Idade Média, o pelicano se tornou um símbolo do cristianismo. Por quê? Porque quando o pelicano ia pescar o peixe para trazer para os seus filhotes, que ele não apanhava o peixe, a história diz, a ornitologia diz que o pelicano, ele fere o seu próprio peito, abre o seu peito com o bico e dá para o seu filhote comer da sua própria carne e do seu próprio sangue. E por isso que ele se tornou um símbolo do cristianismo, porque foi justamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Deu a sua carne e deu o seu sangue para que nós estivéssemos nesta noite aqui, adorando e exaltando o seu poderoso nome. De forma que jamais, por livre e espontânea vontade, o pelicano escolheria o deserto para estar, a não ser que se perdesse do seu bando, ou a não ser que um fenômeno natural, uma ventania, uma tempestade, o levasse para lá. O pelicano é uma ave onde habita, onde tem água. Então jamais se encontraria um pelicano no deserto. Vou repetir: um pelicano jamais seria encontrado em um deserto, a não ser que as circunstâncias o levassem para lá. Vou repetir: um pelicano jamais seria encontrado no deserto, a não ser que as circunstâncias o levem para lá. Alguém disse: quanto mais tempo vivemos, mais prova temos de que as coisas mudarão. Pode ter certeza, a vida é assim. Tem momento, Cláudio, que na nossa vida é assim. O dia amanhece ensolarado e nós pensamos assim: vai ser um dia tremendo de vitória. Mas de repente, do meio-dia para frente, o dia se torna nublado e você pergunta: o que aconteceu comigo? Tem dia que você vai dormir, está uma bênção, o culto foi uma bênção, a vida foi uma bênção naquele dia, mas quando amanhece a sua história é mudada. Você não sabe o que aconteceu, as circunstâncias mudaram, o tempo mudou, alguém te tirou do seu habitat natural, te levou para o deserto. Você não está entendendo o que está acontecendo, mas na verdade é que as circunstâncias mudam. De uma coisa nós temos certeza, é que as circunstâncias mudam. Porém, eu já quero dar uma palha aqui para você nesta noite, para te dizer que o Deus a quem você veio servir não é Deus de circunstância, Ele é Deus de possibilidades, e a possibilidade de Deus para a sua vida nesta noite. Agora, a igreja é o habitat natural do crente. As coisas espirituais é o seu alimento. Mas quantas vezes as circunstâncias mudam e nós nos encontramos como um pelicano no deserto. De repente é um casamento que vai mal, é um filho que se desviou e foi para as drogas, é um emprego que foi tirado repentinamente, quando você tinha inúmeros compromissos, a casa, o carro para pagar, e de repente houve uma crise na empresa e você foi mandado embora. De repente surge uma doença, você vai fazer os exames cotidianos, comuns do dia a dia da vida, e de repente o médico
médico chega, te chama, e sem fazer a rodeio diz: você está com câncer, você está com problema de saúde, você está doente, você tem tantos dias para viver, para sobreviver, para desfrutar da vida. São as circunstâncias, de repente, há crises existenciais, pessoas com quem nós depositamos, a quem nós depositamos a nossa confiança, de repente nos trai, de repente as provações vêm repentinamente na nossa vida, porque as circunstâncias mudam, e aí de repente essa circunstância começa a nos tirar, ou tentar nos tirar do nosso habitat natural, ou se não nos tira, nos faz sentir fora dele. Às vezes você está aqui nesta noite, você está aqui no teu corpo, mas a tua alma, o teu espírito, a tua mente não está. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram na tua vida e te tiraram do teu ambiente natural. Mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui, ele vai te pegar pela mão e vai te trazer de volta. Eu vou deixar você adorar. Não, eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Oh glória, oh glória, oh glória. Ou foi assim com Jó. Se Jó fosse nordestino, pastor, Jó estaria deitado numa rede no Nordeste, quem sabe cantando 115, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Porque a Bíblia vai falar no Salmo, no livro de Jó, capítulo 1, um dia. Que dia? A Bíblia não diz qual era o dia da semana, e nem diz o que Jó estava fazendo, porém diz que um dia estava Jó na sua casa, quando de repente chegou um mensageiro e disse: Jó, os bois pastavam, e os camelos passiam, e os bois pastavam, e os animais passiam, e veio os sabeus, e entraram na terra, mataram os teus servos, levaram os bois, os animais, e só eu fiquei para contar a história. Penso eu, é claro, não está na Bíblia. Jó conjectura: por levar os bois e as jumentas, vai ficar os camelos. Mas quando o mensageiro termina de dar a notícia, chega o outro e diz: Jó, olha, desceu fogo do céu, e esse fogo que desceu matou todo o rebanho de ovelha, matou teus servos, e só eu fiquei para contar a história. E pensou que de repente Jó disse: levou os bois, levou a jumenta, levou as ovelhas, mas ficou os camelos. Porém, quando chegou ao segundo, deu a notícia, chegou o terceiro e disse: Jó, olha, entrou os caldeus na terra, mataram os teus servos, levaram os camelos, e eu fiquei só para contar a história. E de repente, penso eu, conjecturo, que de repente Jó, olha, eu tenho 7 filhos, 3 filhas, eles trabalharam comigo, me ajudou a conseguir toda essa riqueza, vamos começar de novo. Porém, quando o terceiro mensageiro terminou de contar, chegou o quarto e disse: Jó, eu estava na casa do teu filho, de um dos teus filhos, comemorando o aniversário dele. Veio um vento, bateu nos 4 cantos da casa, matou teus filhos, matou teus servos, e eu fiquei só para contar a história. Oh glória. As circunstâncias mudaram na vida de Jó, repentinamente. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. De repente Jó é um pelicano no deserto. Jó está sofrendo, perdeu tudo, perdeu filhos, se coçando com um caco de telha. Eu lembro quando Deus me chamou para a obra missionária. Eu era professor do ensino fundamental 2, 5ª, 8ª série, 5º a 9º ano. Trabalhava na Secretaria de Ação Social da minha cidade, tinha feito um concurso federal, estava com uma semana que estava trabalhando, quando fui para o seminário de missões. 60 missionários de todas as partes do Nordeste, 19 crianças reunidos todos em um mesmo lugar, em um só lugar. E todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, tínhamos aula durante 3 meses, intensivamente, de domingo a domingo. Porém, quando deu 20 dias que estava no seminário, o meu filho mais novo, de 2 anos, chamado Gessé Caleb, começou uma febre. E quando aquela febre começou no Gessé, nós começamos a dar antitérmico para ele, porque pensávamos que era apenas uma febre, e começamos a medicá-lo com dipirona. Porém, aquela febre passou para o meu segundo filho, Mateus, o segundo filho, que é a Rebeca, e o terceiro filho, que é o Mateus. Mateus, Rebeca e Gessé.
quando de repente percebemos estavam saindo aftas do tamanho da unha do polegar, na gengiva, na boca, na língua, no céu da boca, minava sangue os seus dentes. O Jessé, de 2 anos de idade, colocou os dedos na boquinha dele e todos os seus dedos também ficaram infeccionados. Porém, nós nunca tínhamos tido uma experiência como aquela, não sabíamos o que estava acontecendo, e estando fazendo um curso intensivo, demoramos levá-los ao médico. Quando chegamos na médica, uma irmã que era diretora de um posto de saúde em Imperatriz do Maranhão, onde fizemos o seminário, ela disse: olha, missionário, os teus filhos estão com aftosa. Os teus filhos tiveram catapora recentemente? Eu disse: sim, tiveram há 6 meses. Ela disse: o vírus da catapora fica ainda por muito tempo no corpo, tem deles que fica até a vida toda. E houve uma mutação do vírus da aftosa com o vírus da catapora. E como vocês trouxeram os meninos tarde demais para serem tratados, houve uma família que já perdeu 4 filhos. E agora vocês têm que correr contra o tempo para poder salvar a vida dos seus filhos. Aquela irmã ligou para todos os hospitais de Imperatriz do Maranhão. Porém, eu não entendi o que estava acontecendo, pois nenhum hospital quis recebê-los. Naquele tempo, no ano de 2000 e pouco, 2 estados do Brasil teve uma crise, um problema muito grande de aftosa. E quem conhece um pouco da área agropecuária sabe que a aftosa, é claro que hoje no Brasil está controlada, mas quando dar um foco de aftosa em um rebanho, aquele rebanho tem que ser morto, incinerado e enterrado, pois só há vacina preventiva, não tem cura para a aftosa. Então o que aconteceu? Eu entendo agora que naquele tempo o governo do estado não queria que o estado fosse colocado no cenário nacional. Então aquela irmã disse para nós: volta para casa, leva teus filhos e vocês mesmos é quem tem que fazer o tratamento. Ela nos deu uma seringa, agulha de seringa, Cláudio, e disse: olha, o menino de 2 anos, que estão com as unhas infeccionadas, quando vocês chegarem em casa, no seminário, lá no quarto de vocês, vocês vão amornar uma água, vai colocar as mãos dele dentro da bacia com água morna, e você, papai, vai rasgar os dedos dele, para tirar o pus, a infecção. Aleluia. Ela disse: olha, eu não tenho pena, não é das crianças pelo tratamento que tem que fazer, mas eu tenho pena dos pais, pelo que terão que fazer. Quando nós chegamos no quarto, onde eu estava, eu, minha esposa e meus filhos, a minha esposa amornou a água e eu comecei a rasgar as unhas do Caleb, pus, endurecido, de 2 anos de idade. As lágrimas começaram a correr no seu olho, e dizer: papai, eu te amo, papai. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu te amo, papai, não faça isso comigo não, papai. E eu comecei a chorar com minha esposa, e dizendo para ele: meu filho, é porque nós justamente te amamos que estamos fazendo isso contigo. A partir daquele dia estava começando uma prova na minha vida que eu não tinha noção do tamanho, que eu não tinha noção da dimensão do que eu iria viver e do que iria passar. Como vos disse, aftas do tamanho da unha do polegar ou maior, na gengiva, na língua, no céu da boca. E a médica disse: se atingir o esôfago, você vai perder seus filhos. Agora, eu tinha que 2 vezes por dia, ao meio-dia e à noite, quando chegava da sala de aula, porque eu tinha que revezar com a minha esposa. Ela ia de manhã, eu ficava, eu ia à tarde, ela ficava. E quando chegava, nós fazíamos o tratamento, enrolava algodão no dedo, molhava com violeta e limpava as aftas, de forma que ficavam os montes de algodão ensopados de sangue no chão. Os dentes amoleceram. E aí foi 1 dia, 2, 5, 10, 15, 20 dias, de tal forma que as crianças ficaram traumatizadas. A minha filha Rebeca mordia meus dedos, chorando porque já não aguentava mais tanto sofrimento. Uma missionária que aplicava injeção de bezetacil de 1.200 miligramas no Gessé de 2 anos de idade, chegou um dia de manhã no quarto para aplicar a injeção no Gessé, de 2 anos de idade, apontou o dedo na minha cara e disse: missionário, você pecou. Vê onde é que você pecou.
Porque todos os filhos dos missionários não pegaram a enfermidade tomando o mesmo leite. Mas os seus filhos estão doentes. E se eles estão doentes é porque você pecou. E aí, cantor Adriel, eu comecei a procurar pecado até onde não tinha. Porque eu tinha deixado 3 empregos, tinha deixado minha família, tinha deixado minha terra, tinha deixado meu estado para ir fazer a obra de Deus, tinha entregado a minha vida ao Senhor, e agora alguém estava apontando o dedo na minha cara e estava dizendo que os meus filhos estavam doentes porque eu estava em pecado. A questão é que existe muito crente na igreja que não sabe, não conhece o trabalhar de Deus na vida de uma mulher de Deus e de um homem de Deus, porque quando maior for o projeto, maior vai ser o tempo de treinamento. Fica tranquilo, alguém pode estar te apontando na cara achando que você está pecando, ou que você pecou pela prova que você está passando, mas fica tranquilo, Deus nunca vai colocar um peso de glória sem que primeiro forme a estrutura. Oh glória, oh glória. Sabe por quê? Sabe por quê que a igreja brasileira está sofrendo, padecendo muito no dia que nós estamos vivendo? É que muita gente está saindo do seminário direto para o púlpito. Olha, tem muita gente saindo do seminário direto para o púlpito. E sair do seminário não quer me dizer que eu vou ser pastor e tenho condições de ser pastor. Tem muita gente que está cheio de conhecimento, mas está vazio de experiência com Deus. Não tem intimidade com Deus Todo-Poderoso. Tem muita, olha aqui, a pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem relacionamento com Deus, ela é como uma árvore cuja copa é grande, mas não tem raiz. Na primeira ventania arranca ele e joga no chão. Mas o crente que não tem muito conhecimento, mas tem que experimento com Deus, nem o vento do inferno pode arrancá-lo do lugar aonde ele está. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração quer passar o Jordão sem passar pelo deserto. E o deserto é a faculdade de Deus. O deserto é a faculdade de Deus. Oh glória, oh glória. Deus ainda é o mesmo. Se você se entregar para Deus, se prepare para passar pelo deserto. Agora também se prepare, porque a nuvem da glória nunca vai te deixar lá. Oh glória, oh glória. Não, eu vou deixar você adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar sua mão, curvar a sua cabeça e glorificar ao Deus Todo-Poderoso que está aqui esta noite. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, oh glória, oh glória. Não, eu vou esperar, porque o Espírito de Deus está me dizendo que Ele está comunicando algo no coração de alguém aqui esta noite. E Ele está dizendo para você: esta prova que você está passando não é para te matar. Eu estou te levando para a minha faculdade, porque quando você sair de lá, você vai sair pronto para o projeto que eu tenho com você na terra. Oh glória! E glória, e glória. Eu lembro que os remédios só davam para 2, 3 tratamentos. Eu vinha do centro de Imperatriz com uma sacola de remédio na mão, de cabeça baixa, me sentindo o mais derrotado e fracassado de todos os homens, porque eu pensava comigo: Senhor, poxa, de 19 crianças, só meus filhos. Meus filhos vão morrer aqui, Jeová. Eu deixei minha terra, meus empregos para fazer a obra, para me preparar para ir para a tua obra, e eu vou perder meus filhos nesse seminário. E quando eu conversava com Deus, derramando a minha queixa como salmista perante o Senhor, uma voz maligna, acusadora, áspera, falou no meu ouvido: você, Arnaldo, é um derrotado, fracassado. E eu, de cabeça baixa, comecei a pensar a verdade, porque só meus filhos ficaram doentes. Eu sou um derrotado mesmo, sou um fracassado mesmo. E aquela voz começou: você é um derrotado, um fracassado, olha aí, para que adiantou você ter deixado tudo aí e agora você vai perder seus filhos. E eu pensando comigo: é verdade, é verdade.
Só que de repente aquela voz maligna sumiu. E veio uma voz suave. Disse: meu filho, levante a cabeça. Eu levantei a cabeça. Ele disse: você não é derrotado. Eu sou o Senhor. Derrotado é Satanás. Eu estou contigo neste negócio e vou te dar vitória. Bendito seja o nome soberano do Senhor. De forma que, quando completamos 20 dias de tratamento, pastor Davi, que hoje é pastor da Igreja Batista no Recife, tinha que segurar nas pernas das crianças. A esposa dele, a Linda, segurava nos braços. A minha esposa abria a boca para eu fazer o tratamento, de tão traumatizado que eles estavam. E assim íamos, dia após dia. As circunstâncias nos tiraram do nosso habitat natural. Sabe o que o salmista frisa aqui quando ele cita os 3 pássaros? O pelicano, a coruja e o pardal. A solidão. Eu aprendi que a solidão é a maior companheira de um homem quando esse está sendo testado por Deus. Porque tua esposa te ama, Cláudio, mas vai ter prova que ela não vai poder te ajudar. Pastor Geraldo te ama, vai ter prova que ele não vai poder te ajudar. Os irmãos daqui de Ipaba te amam, ama o pastor, mas vai ter prova que você vai passar que eles não vão poder te ajudar. Vai ser só você e Deus. Vai ser só você e Deus. É só você e Ele. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. O salmista vai se comparar com uma coruja nos escombros. E essa coruja aqui não é a coruja das neves, é a coruja das torres. Muito conhecida como a rasga-mortalha. Porque esta coruja, a coruja das torres, um animal de hábitos noturnos, que não é acostumado a viver em bandos, mas é sempre solitária e caça seu alimento enquanto a cidade dorme, gosta de deitar-se entre as ruínas, as paredes velhas, locais abandonados. O seu barulho é triste, o seu gemido é arrepiante. E ele disse: eu sou como a coruja nas solidões. E quantas vezes as circunstâncias mudam e nós somos também como a coruja nas solidões, e em meio às ruínas e paredes velhas, locais abandonados, recônditos solitários da alma. Você dá glória a Deus aqui, mas quando você se tranca no quarto, que é só você e Deus, você está como a coruja nas solidões, no meio dos escombros do passado. Cláudio falou nesta manhã aqui que o passado, a única coisa que serve para o passado é para você olhar para o retrovisor da vida, mas nada mais do que isso. Porque quem vive de passado não tem presente e nem tem futuro. E tem muita gente na igreja, que está na igreja, mas está vivendo no meio dos escombros, das paredes velhas, abandonadas por aquilo que a vida te causou no passado. E você não consegue adorar a Deus e servir-o com perfeição, porque você está vivendo nos escombros e nas ruínas e nas paredes velhas, locais abandonados do passado. Mas eu quero te dizer nesta noite que para trás nem para pegar impulso, é para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas eu preciso te dizer essa verdade. Jesus também se encontrou assim, abandonados por todos, capturado como uma árvore numa armadilha, uma ave numa armadilha para a crucificação, espancado, humilhado. Ele olha para o mundo desolado e arruinado pelo pecado, e na cruz ele está abandonado. Porque Jesus está orando no Getsemane, Cláudio, dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas Jesus não está pedindo a Deus que passe o cálice da morte, porque ele diz:
Para isso eu vim. E o que Jesus estava pedindo? É porque Jesus, irmão, quando nasceu, os anjos anunciaram o seu nascimento. Quando ele foi batizado, o Senhor bradou e disse: esse é o meu filho amado. É por isso que quando Satanás vai lá no monte na tentação dizer: se tu és, o diabo, é como se Jesus dissesse: Satanás, você está atrasado, o pai já falou lá atrás, eu sou o filho amado. Quando Jesus vai para o monte da transfiguração, Moisés e Elias descem e consolam. Quando Jesus está suando gotas de sangue, os anjos vêm e consolam. Mas quando Jesus está na cruz, nem o Pai está lá. Deus meu, por que tu me abandonaste? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas ele foi abandonado para que você não fosse abandonado. Sou como a coruja nas ruínas. Ana era uma coruja solitária. 25 anos subindo a Siló, pedindo a Deus um filho, mas desprezada, humilhada, porém se refugiando em Deus e sendo consolada, como um pardal solitário que perdeu sua companheira. Ela lamenta até que Deus responde a sua oração. Deixa eu te dizer para terminar, porque o tempo já acabou. A coisa mais linda do salmo, deste salmo, não é quando o salmista se sente como um pelicano no deserto, nem como uma coruja nas solidões, nem como um pardal solitário. Mas é quando o salmista tira os olhos da circunstância e coloca os olhos em Deus. Em todo esse salmo de dor, há dois lampejos de esperança. Porque ele olha para o passado e vê Jerusalém destruída, e o templo também sem lugar para adorar. Ele olha para o presente, está enfermo, está doente, a pele pegando no osso, febril, com medo de Deus levá-lo no meio dos anos. Mas quando ele olha para a frente e olha para as promessas que Deus tem para Israel, ele vai dizer: tu te levantarás, e quando te levantares, meu Senhor, tu terás piedade de Sião. O salmista olha para o futuro, e quando ele olha para o futuro, ele se lembra de quem é o Deus que ele serve. E quando ele se lembra de quem é o Deus que ele serve, ele diz: Deus, desde a eternidade tu fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, como veste se enrolará, e as mudarás, e ficarão mudados. Mas tu não muda. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo nos originais, é. Tu és aquele que as escrituras dizem que tu és. Se as escrituras dizem que tu abriu o mar vermelho, tu abriu. Se as escrituras dizem que a nuvem da glória acompanhava o povo, é porque acompanhava. Se as escrituras dizem que jorrava a água da rocha, é porque jorrava. Se as escrituras dizem que o Senhor matou o exército de Faraó no mar vermelho, é porque o Senhor matou. Se as escrituras dizem que o Senhor abriu o Jordão, é porque o Senhor abriu. Se as escrituras dizem que o Senhor deu a terra ao teu povo, é porque o Senhor deu. Tudo passará, mas tu é o mesmo. Tu és o mesmo. É a primeira vez que eu vou pedir isso. Se ferir a tua fé, não faça. Mas pega na mão do teu irmão e diz assim: se Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje. Diga mais uma vez assim: porque Ele não muda, Ele é o mesmo. Não, eu vou deixar você adorar. Se você entendeu, eu vou deixar você adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória,
Oh glória! O salmista estava dizendo: Deus, as circunstâncias mudam, o tempo muda, as pessoas mudam, o governo muda, os políticos mudam, as pessoas mudam, mas o Senhor não muda. O mundo de baixo muda, mas o mundo de cima não é mudado pelo mundo de baixo, porque tu és o mesmo. Não, eu vou deixar você levantar a tua mão para o céu e adorar. Tem gente, claro, que está olhando para o mundo e está dizendo assim: Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle. A guerra na Síria está matando milhões. A Venezuela está morrendo milhares. A corrupção está destruindo o Brasil. Estão olhando para Deus e está dizendo: Deus não pode fazer nada. E Deus está sentado no trono e está dizendo: eu sou mesmo. Eu estou no controle. Oh glória. Por que Deus? Porque eu não mudo. Deus vai dizer em Malaquias assim: ei, Israel, vou estabelecer o meu trono e vou me sentar para julgar. E quando eu sentar para julgar, eu serei uma testemunha veloz contra o adúltero, contra o feiticeiro, contra o macumbeiro, contra aquele que oprime o órfão, contra aquele que oprime a viúva, porque eu, Israel, não mudo. Eu vou deixar você adorar. Não, eu vou deixar você adorar. Você está aí? Só quem está vivo, só quem está vivo. As circunstâncias do mundo de baixo não muda o mundo de cima. Porque Deus é El Shaddai, mas também Deus é El Elyon. Deus Altíssimo. E Deus Altíssimo é aquele que está sentado no trono, fazendo com que todas as coisas aconteçam para fazer cumprir o seu propósito. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Não, eu vou deixar adorar, você adorar, eu vou deixar você adorar, porque você vai fechar seus olhos e vai dizer para você mesmo: fica tranquilo, Deus está no controle. Diz aí para você mesmo, faz uma viagem para dentro de você e diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Minha irmã me ligou, Cláudia, e disse: Pastor Arnaldo, vou arranjar uma ambulância agora para mandar buscar você e seus filhos. Eu estava no telefone. Quando eu ia dizer beleza, pode mandar, Deus falou: se tu aceitares a oferta que ela está fazendo, tu vais dizer para todo mundo que eu fui o Deus que te trouxe para cá e não pude cuidar de você e dos teus filhos. Eu disse: não precisa. Chegou uma noite que, quando nós chegamos da sala de aula, que fomos fazer o tratamento das crianças, os meninos chorando, eu caí sentado no chão chorando, a minha esposa caiu sentada no chão chorando, o missionário Davi saiu do quarto chorando, a sua esposa saiu chorando, e eu sentado chorando disse: Deus, se o Senhor quiser levar meus filhos, então agora, a partir de hoje, pode levá-los, porque eu não aguento mais ver o sofrimento deles. A partir de hoje eu não faço mais um tratamento. Fechei a porta do quarto. Quando o missionário saiu, as crianças acalmaram. Alguém bateu na porta e disse: missionário, vamos orar, porque nós não aguentamos mais ver tanto sofrimento dos teus filhos. E nós decidimos orar. Eu disse: espere-me só um pouco, deixe as crianças adormecerem. E quando as crianças dormiram, naquela creche que nós estávamos todos hospedados, tinha uma área, e eles fizeram um círculo, 60 pessoas. E eles começaram a orar, e eu, segurado na mão da minha esposa, de cabeça baixa, só gemia e chorava.
Todas as palavras que eu tinha para dizer para Deus, eu já tinha dito nos dias anteriores. Naquele dia, eu não tinha mais palavras. Eu só gemia e chorava. Naquele dia, eu descobri que Deus interpreta lágrimas. E Deus interpreta gemidos. Estávamos orando e Deus tomou um missionário que estava do outro lado do círculo. Encheu ele do Espírito e ele veio marchando, rodopiando, saltando na minha direção. Quando chegou 2 metros de distância da minha pessoa, Deus o tomou. Ele apontou o dedo no meu rosto e disse: eis meu servo, que eu falo contigo, para que tu saibas que fui eu, o Senhor teu Deus, que te trouxe para este lugar. Eu, o Senhor, estou curando teus filhos agora, porque eles eu te dei para te ajudar no teu ministério. Cláudio foi lá. Jessé Caleb toca todos esses instrumentos que vocês tocam, com exceção do sax. O que sofreu mais? O Mateus é baterista e a Rebeca é professora, está fazendo psicologia, trabalha com criança. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Fica de pé comigo nesta noite. Oh glória. Namás. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Não. Eu vou esperar você sair do teu lugar nesta noite. Vamos terminar o culto hoje aqui no altar. Pega na mão do teu irmão e diz: vamos ali, porque nós vamos adorar o Deus que não muda. Olha aqui para mim. Só existe uma situação, uma que o mundo de baixo muda o mundo de cima. Quando é, pastor? Quando o mundo de baixo se une com o mundo de cima. Ai, chorres. Nuima rabacato que farabacassuria rai. E que ato que fara. Não. Eu ia pregar hoje, era sobre os 3 aspectos da glória, mas Deus disse: não, você vai contar teu testemunho. Você vai dizer, porque tem gente lá nesta noite que precisa ouvir que eu não mudo. Oh glória. Oh glória, 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 oh glória. Não, me empresta aí sua 2, não, para mim não, mas faça assim comigo, tanto aqui como você que está aí, faça assim, estenda a sua mão direita assim, e a sua mão esquerda assim, estenda assim, diga assim: Deus, diga: Deus, eu te empresto a minha mão direita. Diga assim: Deus, eu te empresto a minha mão esquerda. Agora diga assim: Deus, na minha mão direita coloca unção. Diga: coloca unção. Diga: na minha mão esquerda, diga: coloca fogo. Diga: coloca fogo. Agora põe a tua mão direita no seu irmão que está na direita, a tua mão esquerda no irmão que está na esquerda, e diga para ele: receba unção e receba fogo. Diga para ele: receba unção e receba fogo. Receba unção e receba fogo, porque Deus não muda e Deus vai usar você. Eu já te vi. Deus vai usar você. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. E por quem entristece, Pastor Geraldo, o teu Deus não muda. se a vitória é certa, Ele não muda. chuva, Ele é o mesmo. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel
desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entrou no fogo, lá desci. Quando José, se você tiver glória, eu achei. Dê glória. Se tiver aleluia, dê aleluia. Se for batizado no Espírito Santo agora, fale em línguas. Porque Deus é o mesmo e Ele não muda. Quando Israel se viu a mim, eu ouvi, eu não mudo. Deus vai te curar hoje. Hoje é hoje, é hoje. É hoje que Ele vai arrebentar as portas do inferno. É hoje. Eu não mudo. Porque choras assim, olhas para mim, eu não mudo. Oh, glória. Quantas vezes tua alma quer desesperar, é como a do salmista, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus a dizer, sou dono da glória. Quando Abraão seu Deus não muda, não muda, não muda, não muda. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando e o sol parou. Quando Israel se viu a vida, eu ouvi, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio, no tempo de prova, vai resplandecer. Abra a mão, marque a hora. Abra a mão, e minutos também. Meu relógio não para, e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou, quando Josué estava lutando e o sol parou.